E aí, pessoal, tudo bem? Vamos agora responder ao problema 160, logo após a vinheta. Pessoal, o problema nos diz o seguinte: analisando as vendas de uma empresa, o gerente conclui que o montante diário arrecadado, em milhar de real, poderia ser calculado pela expressão V de X, essa função do segundo grau, em que os valores X, vou pegar outra cor aqui, em que os valores X representam os dias do mês, variando de 1 a 30. E não foi dito Y, professor? Foi, né? Já foi dito aqui que o Y é sempre quem vem isolado, né, pessoal? Aqui é o V, no caso. Aí está dizendo que isso representa o montante diário, né? Ou seja, o valor arrecadado. O Y é o valor arrecadado e o X são os dias do mês. Aí diz assim, um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário, V0, arrecadado ao longo do mês, e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir, em que as quantidades estão expressas em milhar de real. Isso é bom, porque não vai precisar alterar a unidade de medida. Aí, se V0 for maior ou igual a 24, está ótimo. E aí vai, né? Por exemplo, normal, se ele tiver 10 e 20, podendo ser 10, mas não podendo ser 20. Porque se for 20 já é bom. E assim vai. Aí diz, no caso analisado, qual seria a classificação? Pessoal, a gente está pegando a questão de uma função que a gente vê que é uma função do segundo grau. Toda vez que a gente pega uma questão de função do segundo grau, falou em máximo ou falou em mínimo, você já sabe o que é que isso significa, né? Falou em máximo ou falou em mínimo, está falando do vértice. Por que do vértice, professor? Porque o gráfico da função do segundo grau é uma parábola, ou com concavidade para cima, aí vai ser o mínimo, ou com a concavidade para baixo, aí vai ser o máximo. Então, nesse caso aqui, como essa parábola tem concavidade para cima, então vai ser mínimo. Eu sou por que tem concavidade para cima? Vamos lá. Quando a gente pega uma função, a primeira coisa que é importante a gente fazer é determinar os coeficientes A, B e C. Então, temos x ao quadrado sobre 4 menos 10x mais 105. Então, aqui a gente precisa determinar as coordenadas do vértice. Quem é o A? É aquele número que está com um x ao quadrado, que não precisava ser x, podia ser outra letra. Aqui, nesse caso, é 1 sobre 4, né? Pelo ali que está o x ao quadrado. Quem é B? É o que vem só com x, nesse caso é menos 10. Quem é C? É o número que vem sozinho, 105. Bem, aí agora o vértice ele é um ponto do plano cartesiano. Por ser um ponto, como é que eu vou saber se é o x ou se é o y desse ponto? Aí isso aí você vê o que, é que a questão está falando. As classificações aqui elas são dadas em função de v, né? Todas as classificações elas são dadas em função de v. Por exemplo, esse v aqui entre 10 e 20 não está dizendo que é entre o dia 10 e o dia 20, não. É o valor arrecadado está entre 10 mil e 20 mil. Lembra que está falando então de V e V é Y. Então significa que essa questão quer que eu calcule o Y do vértice. Então vamos lá, pessoal. Quais são as fórmulas para se calcular o vértice? A gente tem, vou escrever aqui embaixo, o x do vértice, se fosse ele, né? É menos b por 2a. É quase a fórmula de Bhaskara, tirando aquela parte do delta. O y do vértice é um pouquinho mais difícil, é menos delta sobre 4a. Onde esse delta é aquele da fórmula de Bhaskara, que é b ao quadrado menos 4ac. Bem, pessoal, essa questão que é o y. Mas aí existe um jeito mais fácil de calcular do que usando a fórmula para o y. Que é você calcular o x. Segue essas etapas comigo, porque o x é muito fácil de calcular. Menos b por 2a. Então, eu vou pegar o b, trocar o sinal dele. Ele era menos 10. Vai ficar 10. Eu vou dividir isso por 2 vezes o a. Quanto é o a? 1 sobre 4. Concordo que aqui a gente pode simplificar o 2 com 4. 2 por 2 vai ficar 1. 4 por 2 vai ficar 2. E aí a gente tem uma divisão de fração, que é 10 dividido por 1 meio. A gente repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo, que é 2 sobre 1. Então aqui vai dar 20. Só que esse 20 não significa 20 mil, porque o x é os dias, né? Então esse 20, se eu for comparar com o que eu grifei lá em cima no enunciado, ele é o vermelho, né? Ele representa que no dia 20 desse mês, eu vou vender a menor quantidade.
Daqui significa o 20º dia. A pergunta não é sobre o dia, é sobre o valor. Então, o que é que eu faço? Se eu já sei o x, se eu jogar na função o x igual a 20 e fazer a conta, o resultado que vai dar já é o y do vértice. Eu acho esse caminho melhor do que usar a fórmula, tá? Porque são tantas fórmulas, né? Que a gente tem que saber. Então, quanto menos fórmulas, melhor. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar na função, que é v de x, e não vou calcular v de x, né? Vou calcular v de 20. E se o x do vértice é 20, quando eu achar o y, vai ser o y do vértice, porque eu estou substituindo, não é qualquer x, é o x do vértice. Então, como é que vai ficar a minha conta? Onde tem x, eu boto 20. Então, vai ficar 20 ao quadrado. Estou substituindo direto na função, tá? Sobre 4. Menos 10 vezes x, só que eu já estou dizendo que o x vale quanto? 20. Tudo isso mais 105. Bora fazer aqui, ó. 20 vezes 20. 2 vezes 2 é 4, né? E aí, 0, 0. 400 dividido por 4, menos 10 vezes 20 é pegar o 20 e acrescentar um 0, mais 105. Então, o que é que a gente vai ter aqui? 400 por 4 é 100, né? Menos 200 mais 105. Vamos lá, 100 mais 105 dá 205. 205, se eu tirar 200, dá 5. Aí o valor, então, arrecadado no dia 20 vai ser 5. 5 o quê, no caso? 5 mil, né? Que está medido em milhar. 5 mil reais, beleza? E esse valor aqui, 5 mil reais, eu já sei que é o valor mínimo. Por que eu sei que é o valor mínimo? Porque é o vértice. O vértice é mínimo, é máximo. Tá? Então, aqui só pode ser que letra 5 está entre 4 e 10. Concorda, pessoal? Então, se está entre 4 e 10, ó, vai ser aqui ruim. Então, nossa alternativa aqui, letra D. Beleza? Se tiver ficado alguma dúvida, você pode postar nos comentários, tá? Valeu e até a próxima questão. Um abraço.